Olá, fãs de terror, bem-vindos ao canal Terrorfobia. E o vídeo de hoje é... Encontrando as origens de vídeos perturbadores. Você já teve a sensação de assistir algo tão estranho, tão perturbador, que não conseguia parar de pensar nisso? Algo que mesmo depois de anos ainda te assombra? Acredite, o que nós vamos compartilhar hoje não é só sobre vídeos antigos ou memes esquecidos. É sobre o impacto que essas imagens tiveram sobre nós. Sobre como muitas das vezes o mais simples pode ser também o mais perturbador. Então, se você acha que está pronto para enfrentar seus próprios fantasmas, vem com a gente, quem sabe você não se lembra de algo ou encontra algo novo para te assombrar. O enigma do Demon Dog. Imagine só, uma melodia suave começa a tocar, uma música que parecia tranquila e nostálgica. É Nevermind da banda American Football. Uma canção que carrega toda uma sensação de melancolia. Mas de repente você percebe que há algo de errado. O som se distorce, a imagem começa a se embaralhar e você sente aquela tensão no ar. O que antes era familiar se torna estranho, quase ameaçador. E no final vem o susto, mas você não consegue entender o que foi aquilo. Esse vídeo foi uma febre em 2019, e por mais que tenha durado apenas 3 segundos, ele conseguiu se infiltrar na nossa mente de uma forma que poucos vídeos conseguem. Quando fomos atrás da sua origem, descobrimos algo ainda mais intrigante. O vídeo original se chamava Demon Dog, e foi criado por um garoto que não sabia provavelmente que estava criando. No começo, o tal Demon Dog era só um hobby, algo que ele fez por diversão. Mas o que esse vídeo realmente fez foi capturar a essência do medo de algo que não podemos explicar, algo que vem do fundo de nossas lembranças mais antigas. E foi isso que ele se tornou, uma pequena obra de arte perturbadora e um pesadelo em 3 segundos. E a próxima história é sobre Screaming Blue Kid, a história não contada. Agora, pense em um vídeo que começa com uma criança. Uma criança pequena com um choro tão intenso que parece cortar a alma. Tudo parece tão real, tão visceral. Mas o que mais te perturba é a sensação do que há algo além do que seus olhos estão mostrando. Algo que não conseguimos nomear, mas que sabemos que está ali na superfície da cena. Esse vídeo, Screaming Blue Kid, circulou na internet e de uma certa forma se tornou um símbolo do medo que a tecnologia pode criar em nós. Na época, ninguém sabia muito sobre ele. Não era claro quem era a criança ou o que exatamente estava acontecendo. O que a gente sabia era que, de alguma maneira, ele se conectava em uma guerra online entre comunidades rivais, entre crianças e adolescentes, que gostavam de usar a internet para se provocar. Esse vídeo foi, de certa forma, uma arma, um símbolo do conflito, mas também de confusão, que pode surgir quando estamos em frente a algo que não conseguimos entender. Foi só depois de muita investigação que descobrimos a história por trás daquele rosto azul, e o grito quase animal. O vídeo, na verdade, foi criado por um garoto chamado Michael, parte de um grupo rival, e o propósito dele era simplesmente ridicularizar o outro garoto chamado Chris. No entanto, o que ninguém esperava é que o vídeo ganhasse vida própria. Ele atravessou as telas e se espalhou para fora dos conflitos virtuais, transformando-se em um enigma, um mistério que ninguém conseguia explicar, e que por muito tempo assombrou a todos que assistiram. Agora iremos falar sobre I Walk, o monstro do Michael Jackson. Agora, imagine a imagem de Michael Jackson, um dos maiores ícones da música mundial. Aquele rosto com olhos penetrantes e o sorriso enigmático, começando a se distorcer diante dos seus olhos. Algo não parece certo e a tensão cresce. Você já ouviu falar do I Walk? O nome em si já é estranho, quase como uma palavra que não pertence ao nosso mundo. Uma mistura da famosa risada do Michael Jackson com algo mais sobrenatural. Quando esse vídeo surgiu, em 2009, ele parecia um simples meme. Um animatrônico de Michael Jackson, mas com aparência horrível. Como se o próprio rei do pop estivesse se transformando em uma criatura de pesadelo. O que parecia apenas mais uma brincadeira de internet, rapidamente se transformou em algo muito maior, muito mais aterrorizante. As lendas começaram a se espalhar. Dizem que à noite, esse ser misterioso aparece, sussurrando o nome de quem o viu, esperando por sua próxima vítima. O I Walk tornou-se um símbolo do medo virtual, misturando o familiar com o desconcertante. Algo tão próximo, mas tão distante, algo tão famoso, mas ao mesmo tempo tão estranho, que não conseguimos mais distinguir a linha entre a realidade e o terror. E a história que iremos contar agora é sobre Angel of Death, o golpe fatal. Agora vamos falar de algo que realmente é muito perturbador. Algo que quando você vê parece não fazer sentido, mas ao mesmo tempo te prende. Como uma imagem que você não consegue tirar da cabeça. O vídeo de hoje vai te levar para um lugar sombrio e inquietante, e eu te garanto que, assim como eu, você vai ficar pensando sobre isso muito tempo. O nome dele é Angel of Death,
e sua história é cercada de mistérios e um terror psicológico tão forte que até hoje muita gente se pergunta o que de fato aconteceu ali. O vídeo começa da maneira mais simples. Estamos assistindo a um jogo de futebol, tudo parece normal. Jogadores correndo, a bola sendo passada de um lado para o outro. Até que, em um movimento inesperado, a bola atinge a cabeça de um jogador. Nada demais, não é mesmo? É algo comum, um acidente que poderia acontecer em qualquer partida. Mas o que acontece a seguir vai além do que qualquer um poderia prever. O jogador não cai, não de forma como seria esperado. Em vez disso, ele começa a se mover de uma maneira estranha, de trás para frente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Seus braços e suas pernas se contorcem e seus olhos se arregalam de maneira quase sobrenatural, como se estivesse sendo possuído por algo que não conseguimos ver, mas que está ali, manifestando-se de uma maneira totalmente desconcertante. O vídeo começa a ficar cada vez mais distorcido, com a câmera tremendo e o som se distorcendo, como se o próprio universo ao redor dele estivesse entrando em colapso. Então, é como se o tempo parasse. A sensação que você tem ao assistir não é só de estranheza. Não é apenas medo de algo imprevisível, mas sim a sensação de que aquilo vai além do físico. O que começou com um simples acidente, uma bola que atingiu a cabeça de um jogador, se transforma em uma cena de terror psicológico, como se de alguma forma o que aconteceu naquele momento fosse o reflexo de algo maior, algo além da nossa compreensão. A dúvida começa a surgir. Isso foi real? Quem era aquele jogador? O que aconteceu com ele depois? Por que a câmera não parou de filmar e continuou a capturar aquele momento de dor e confusão? Esse vídeo, com a sua atmosfera inquietante e sua violência física disfarçada de algo tão surreal, rapidamente se espalhou pela internet, tornando-se um dos vídeos mais comentados e mais compartilhados nas redes. As pessoas começaram a se questionar: será que ele estava possuído? Será que esse vídeo tem algo a ver com a morte iminente de alguém? E as teorias começaram a surgir, alimentadas pela falta de respostas concretas. E agora a gente vai fazer um pequeno investigando o mistério, para entender de fato o que realmente aconteceu nessa história. A primeira coisa que encontrei foi uma história desconexa sobre o jogador. Seu nome era Abdul Rahman, um jogador de futebol que realmente existiu, mas que nunca foi muito conhecido fora de seu país. No entanto, quando fui tentar descobrir mais detalhes sobre ele, percebi que havia um silêncio sinistro ao redor desse nome. Os registros eram vagos e contraditórios, e logo comecei a perceber que algo muito mais profundo estava acontecendo. Fui até o que restava de informações sobre o vídeo original, mas nada parecia realmente se encaixar. Fiquei sabendo que o Angel of Death não era apenas o nome dado a esse jogador após o ocorrido, mas também algo a mais, algo que pertencia ao próprio espírito do vídeo. Ele era de alguma maneira um símbolo, algo que representava a transição entre a vida e a morte, um momento de ruptura, um evento que, mesmo sendo capturado por câmera, parecia transcender a essa lógica, como se a própria realidade tivesse sido distorcida naquele instante. O verdadeiro Angel of Death no vídeo não era o jogador ou a bola, era a incerteza. O verdadeiro horror, a verdadeira sensação de morte iminente, estava na falta de explicação, no vazio de resposta. A morte estava ali, só que ela não era física. Ela era psicológica, era o medo do desconhecido, de não saber o que acontece depois de presenciar algo tão inexplicável. Bom, pessoal, essas foram as histórias de hoje. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e dê mais ideias de vídeo pra gente fazer. E até o próximo vídeo.